2 da prisão em flagrante. Artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida procederá à oitiva das testemunhas que acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 305. Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração desse fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que estiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Artigo 309. Se o preso se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Artigo 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentalmente, 1. Relaxar a prisão ilegal ou 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Da prisão preventiva. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 e Decreto-Lei 2.848. Inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Artigo 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Capítulo 4 da prisão domiciliar. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for: inciso 1. Maior de 80 anos. 2. Estritamente debilitado por motivo de doença grave. 3. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, de idade ou com deficiência. Inciso 4. Gestante. Inciso 5. Mulher com filho de até 12 anos, de idade incompletos. Inciso 6. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que, inciso 1, não tenha cometido crime
com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2. Não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Artigo 318-B. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 deste Código. Capítulo 5 das outras medidas cautelares. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Inciso 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Inciso 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Inciso 5. O recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Inciso 6. Suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Inciso 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Inciso 8. Fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Inciso 9. Monitoração eletrônica. Parágrafo 4º. A fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6 deste título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas.